episódio de hoje já começa com uma provocação. De que maneira você tem se posicionado nos lugares que ocupa? Eu sou Tiele Elliott e esse é o Pode Crer, o podcast do Sistema Comércio de Mato Grosso, que é presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. E para falar sobre o tema de hoje, eu estou na companhia da Nayaja. Oi, Nay. Oi, Tiele. Eu estava na expectativa deste episódio. Afinal de contas, a maneira como nos posicionamos no espaço que ocupamos influencia diretamente na leitura que o outro irá fazer da gente. E já vou deixando aqui um spoiler do que vem por aí. O autoconhecimento, o tom de voz e até as cores e texturas da sua vestimenta contribuem para a construção da marca pessoal. E eu faço uma pergunta para você. A primeira impressão é a que fica? Eu te desafio a deixar agora mesmo nos comentários deste episódio a sua opinião. E ao final dele, conferir se algo mudou por aí. Pois é, Nay, para nos orientar a responder essas e outras questões, estamos muito bem acompanhadas. Hoje, o Pode Crer recebe Naíta Mello e Janaína Gaíva. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Bom ter vocês aqui conosco. E eu quero manter um pouco o tom de mistério antes de responder a pergunta que a Nay fez no início do episódio. Se realmente é a primeira impressão a que fica. Então, para começar, Naíta e Jana, contem pra gente. Em que momento vocês perceberam que teriam alguns fatores que podem favorecer o fortalecimento da presença e fizeram disso uma profissão? Como é que tudo isso começou na vida de vocês? Ia falar que você pode começar, porque a gente primeiro compra a embalagem, né? Com a certeza. gente vai por essa imagem. Eu costumo dizer que a gente reconhece o fruto pela casca, né? Então, quando você olha aquele primeiro contato com um objeto, com uma pessoa, com qualquer coisa, na fila do mercado, ali naquelas prateleiras, a folha que mais te chama a atenção, aquela que você vai levar para casa é a mais bonita. Não é aquela que está queimada, não é aquela que está murcha, não é aquela que está sem presença. Então, isso para a imagem pessoal faz toda a diferença. Mas eu não comecei por aí. O meu olhar para esse posicionamento veio depois. A minha paixão mesmo foi em contar histórias com as roupas. E foi o que me levou a estudar moda. Então, assim, foi daí descobrindo o quanto isso é, sim, importante e não fútil. Porque lá, quando eu escolhi fazer moda, tinha muito esse olhar de, nossa, mas moda? Vai virar uma patricinha, né? O que é com moda? E aí, estudando e fazendo todos os cursos, eu descobri que não, a nossa embalagem, aquilo como a gente se apresenta ao mundo, é muito potente. E tem muita gente que não usa isso a seu favor. É verdade. E não é sobre roupas caras, né, Naíta? De jeito nenhum. Olha, o meu começo para olhar para posicionamento e para marca pessoal, eu já tinha anos de estrada com assessoria de imprensa e eu também fiz TV. Então, eu costumo dizer que como jornalista, eu conheço todos os lados dessa moeda. Então, eu entendia como assessora que horas o meu assessorado ia conseguir ocupar um bom espaço. E como repórter, quando eu ia entrevistar alguém, eu já sabia se ia dar bom ou não aquele entrevistado. E aí, alguns anos depois, eu optei por fazer esse trabalho de bastidor antes dessa pessoa ir para a mídia, ou para ganhar visibilidade, ou que seja para uma rede social. Muitas vezes, você tem um potencial enorme, mas por não ter uma boa apresentação visual ou por não saber se posicionar, você perde esse espaço para alguém que talvez não seja tão bom tecnicamente quanto você. E sim, a gente costuma ter essa ideia de, eu sou muito bom, então eu não preciso estar bem vestido. Eu sou muito bom, então eu atendi uma pessoa esses dias que ele falou, por que eu não posso trabalhar de chinelo? Falei, cara, quanto custa o seu produto? Né? Faz sentido mesmo? Então, eu acho que essa bagagem da assessoria e da TV é que me trouxeram para este lugar de ajudar as pessoas a se posicionarem como marca pessoal. Bacana. Hoje fala muito sobre marca pessoal, né? Que é importante ter uma marca pessoal forte. Eu queria que vocês definissem isso para o nosso público e como que vocês construíram a marca pessoal de vocês até hoje, né? Porque eu acho que é uma construção, né? A gente nunca termina. Exatamente. Né? É um processo que vai até o fim da vida, porque a gente vai mudando, as nossas fases de vida, né, vão mudando e a gente vai se adaptando o tempo todo. E a construção de uma marca, ela vem muito de como você é lembrada. Esses dias eu falei que eu recebi um presente, e aí esse presente foi algo muito interessante.
Eu ganhei o presente, a hora que eu olhei, eu falei assim, mas não é possível. Olha a história. Eu estava na loja de uma loja de acessórios, e aí eu cheguei lá, vi uma peça, eu falei, nossa, que linda, eu queria na prata. Tem? Ela falou assim, na Ita Prata foi vendida. Eu falei, é mesmo? Ela falou assim, mas eu consigo pedir uma pra você. Eu falei, tá bom, então vamos pedir. Eu dei mesmo uma olhada nas outras coisas. E aí, 2 dias depois, uma amiga me surpreendeu, falou, Ita, eu quero te entregar seu presente, eu não aguento mais esperar, meu aniversário é daqui uma semana. Aí ela falou assim, e eu tô muito feliz porque teve algo que, assim, registrou que o meu olhar tá te conhecendo muito bem. E ela me chegou com a peça na prata que eu tinha chegado na loja e batido o olho. E assim, eu trabalho com isso. Então, as pessoas têm um pouco de receio, né, de me presentear. Porque, nossa, eu não sei, será que a Anitta vai gostar? E ela foi, assim, cirúrgica na peça que eu realmente me apaixonei. Anitta, a hora que eu vi, era a sua cara. Eu só imaginava você usando. Então, isso é muito de como você tem se apresentado e dessa marca que você está deixando para as pessoas. Então, o que as pessoas lembram quando elas olham para a Nike? O que elas lembram, sabe? E isso é da construção. E sentir essa essência, né? Você reconhecer isso e trazer isso de uma forma evidente e intencional faz com que sua marca seja sempre lembrada como você realmente é. Uma coisa que seja sustentável, né, Jana? Que eu falo que é o maior trabalho nosso é que você não crie um personagem. Porque muita gente, às vezes, quer sim, impactar com um objetivo definido, mas aquilo não vai ser sustentável se ela não tiver a essência daquele jeito. Porque é muito mais leve, né, a gente ser quem a gente é. Muito mais fácil, nossa senhora. Mas também é trabalhoso porque muitas vezes a gente vem de crenças que limitam que a gente possa desfrutar disso. Por exemplo, essa história do chinelo, tem clientes também, mas Anitta, por que não camiseta? Eu falo, não é camiseta. Vai usar camiseta na praia. É sobre a hora de usar a camiseta. Então, exatamente. E aí eu complemento que depois dessa imagem bem apresentada, que faz muita diferença, você vai precisar sentar e conversar. Então, um dos primeiros momentos com os meus clientes, eu falo, além de parecer ser o que você é, além de parecer, você precisa ser. E além de ser, porque às vezes você é muito bom, você precisa parecer. Então, para mim, isso é indiscutível. E sim, a gente começa num processo de autoconhecimento, porque a gente traz crenças, a gente traz medos, a gente se limita, as pessoas têm muito medo de se comunicar. Normalmente, Deus me perdoe se eu estiver errado, quem é muito bom se julga muito mais, se preocupa muito mais, né, com o que está falando, tem responsabilidade, então acaba optando por ficar mais quietinho. Então, o meu grande papel é trazer toda essa autenticidade, toda essa capacidade, toda essa experiência que às vezes essas pessoas têm para fora. Porque tem muita gente boa. E eu costumo dizer que a nossa história todinha reflete em quem somos hoje. Não é só sobre o curso que você fez, sobre a cidade que você morou ou sobre onde você nasceu. Sobre os desafios que você viveu, sobre os obstáculos que você enfrentou. Tudo isso te prepara para trazer até aqui. E sim, é uma construção eterna. Eu gosto também de usar uma analogia que a gente, quando se posiciona, a gente constrói uma reputação. E essa reputação é como se fosse aquele castelo de cartas. Então, você coloca uma cartinha daqui, outra dali, outra daqui. E vai equilibrando, com cuidado e com uma base fortalecida. Só que se nesse processo bate um vento e cai, balança aquela primeira, vai cair tudo. Então, a reputação que você precisa para ter um bom posicionamento, ela é construída dia após dia. É trabalhoso, mas é prazeroso também. É intencional, mas é autêntico também. Exatamente. É estratégico, mas é muito recompensador. Eu fui em um evento sábado, só trazendo um exemplo, com o meu marido, e tem um grupo de mulheres que participa deste evento. E eu sei que a cor que elas usam é um azul, um verde militar, um verde mais escuro. Eu ainda não faço parte, por questões de tempo. Mas o que eu fiz para homenageá-las, já que elas que organizaram? Eu fui com um vestido que eu tinha, que era naquela cor. Então, e disse para elas, olha, vim em homenagem a vocês, porque eu sei o trabalho que vocês estão fazendo gigantesco. Bacana. É autêntico, é genuíno, porque é da minha personalidade fazer esse tipo de coisa, e, poxa, você marca muito.
E isso mostra um pouco do seu posicionamento. E são as coisas do dia a dia. Ontem eu ainda postei também, acordamos, bom dia com... E aí eu recebi um monte de dignidade climática, que são coisas que eu já vou trazendo. Assim a gente vai construindo um posicionamento. Jana, você está falando, vocês duas estão falando de autenticidade, né? Que é muito mais leve ser quem você é, né? Você não montar um personagem para aparecer, né? Mas quais são esses elementos essenciais, assim, para a gente... para nos tornarmos pessoas autênticas, né? Porque às vezes a gente ser autêntica não é tão legal assim, né? A gente tem que moldar um pouquinho, tem que arrumar algumas coisas. Como é que funciona? Como que eu sou uma pessoa autêntica? Eu defino que é quando você se encontra, principalmente com a sua história, e resgata essa história de uma forma potente, curando as suas crenças, curando as suas dores, aceitando o que foi, o que você aprendeu com aquilo, e revelando o melhor de você, porque a vida é todo dia te dando a oportunidade de se renovar, de se reinventar, de ser melhor. E quando você abraça essa história com orgulho, né, independente dos erros, dos acertos, de tudo mesmo que te aconteceu, você se fortalece, porque é a base, é a sua base sólida. E isso a gente faz também esse resgate na consultoria de imagem para que a pessoa entenda de onde ela veio. Porque tem tanta gente que acha que estar bem vestida é quando você se enche de marcas e vai para o mundo. Exatamente. E quantas mulheres estão ali cheias de marcas e vazias, que não têm essa confiança, que se tira aquela marca dela, ela não tem mais nada. E para mim, o que faz sentido é a mulher ser quem ela é, podendo ter marcas. Maravilhoso, gente. A gente tem aí... né? Eu falo que a moda ou qualquer arquitetura, qualquer nicho que você pode explorar tem o luxo, né? Se você tiver acesso a isso, que bom. Mas não é só isso. E quando você, então, se potencializa e toma posse dessa história e se orgulha de tudo isso, nada mais te derruba. Porque muitas vezes o que as pessoas têm é receio de julgamentos. Né? Mas o que vão falar? Mas o que vão pensar? Mas e se? Mas e se eu for naquela festa que só tem mulheres usando bolsas de marcas? Como que eu vou com a minha bolsinha da, sei lá, da marca X, né? Que não tem marca. Então, é trazer essa segurança dela ser quem ela é, dela ter um olhar refinado para o sofisticado, para ela saber fazer as melhores escolhas, mas principalmente autêntica, de segurar, de bancar ser essa mulher. E eu sei que eu tive um encontro muito recente, assim, com essa minha autenticidade, porque eu acredito que muitas novas descobertas virão. Mas uma das coisas que me fez resgatar muito a minha autenticidade foi quando eu parei de alisar meu cabelo. Eu vejo que tem, assim, infinitas mulheres que fazem isso. Conheço algumas. Inspirei muitas também por esse desapego que aconteceu por um grande motivo. O primeiro... era que sim, aquilo estava me cansando, sabe? Meu cabelo estava ficando judiado mesmo. Mas o mais importante foi quando a minha filha começou a crescer, a mais velha, e o cabelo dela é cacheado. E caiu uma ficha, acho que Deus falou, sei lá, ele falou assim, essa menina, ela vai olhar pra mãe dela, ela vai ver quem, né? Porque com quem que ela vai se identificar? O marido é careca. Ela vai falar, da onde que veio o meu cabelo? Exato. E aquilo foi tão forte em mim, desde então eu falei, eu não aliso mais e eu vou me reconhecer, porque são 23 anos com cabelo liso. Então, foi um resgate, foi um encontro, uma vida. E foi difícil para mim aceitar. E olha que eu tenho todo esse processo, domino isso há muitos anos, eu tô quase 20 anos já, né, fazendo o que eu faço. E foi trabalhoso. Então, tudo que é novo assusta, tudo que é novo te causa uma insegurança, mas a gente vai trabalhando e vai encontrando essa forma autêntica de ser, né? Que eu acho que a gente pode complementar muito aí, e vocês falaram ali um pouco antes, né, sobre não assumir, não criar personalidades, e sim papéis. É isso, eu não sou um personagem, desculpa. Não sou um personagem, eu assumo papéis. Quantos papéis a gente tem na vida? Eu sou mãe, eu sou madrasta, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou jornalista, eu sou mentora. Quantos papéis todos nós temos? Se a gente souber exatamente qual é o nosso propósito e qual é o nosso papel em cada um desses lugares, já começa a ficar mais leve. E eu gosto de pensar muito que é um processo, como a Naita disse, é uma construção, tem dias ruins,
provavelmente você teve dias que você falava, meu Deus, por que eu fiz essa escolha? Porque cabelo cacheado dá trabalho, conheço essa vida. E na mesma coisa quando você está se posicionando profissionalmente. Porque o julgamento, ele é muito real. Só que ele só vai nos afetar se nós não estivermos muito tranquilos em relação à escolha que a gente fez seguros. Então, no processo ainda da mentoria que eu tenho para construção e posicionamento de marca pessoal, a gente trabalha muito autoconhecimento. E a vulnerabilidade, ela nos conecta e nos deixa mais fortes. Então, se você chega diante de uma rede social e fala, estou fazendo uma transição de carreira, me vejo hoje muito mais no ponto A do que no ponto B e confio em vocês para a gente caminhar junto, vai ficar mais leve do que se você amanhecer da noite para o dia, como se você fosse PhD naquilo que você vai começar a fazer. Entendi. E uma coisa que eu descobri recentemente, aos meus 45 anos, e vou contar para você que ainda não sabe, a gente pode falhar. A gente pode errar e a gente vai voltar com a mesma carinha do acerto e falar, errei. E isso é você ser autêntico. Porque se a gente não consegue assumir tudo isso, como agora, sou mãe não, sou madrasta, sou isso, tá tudo bem, não tem um corta, vamos fazer de novo? A vida não tem corte. A vida não tem vamos fazer de novo. Mas a vida tem vamos fazer com propósito, com alegria, com leveza e ser feliz. Trabalhar fim de semana, domingo, de manhã, de tarde. Dando prioridade sempre para a vida pessoal, mas cabendo a vida profissional ali. Isso também é ser autêntico. Olha, hoje eu não vou. Vou ficar com a minha família. Quando você fala das áreas, isso é uma forma que eu também separo muito na rotina da mulher que eu ajudo, né? Porque ela às vezes quer se engessar em um estilo. Muitas mulheres, a maior dúvida é, mas qual é o meu estilo? Eu falo, mas pra que você tem que ter um estilo? Transita por todos, né? Vários estilos. Sim, tem infinitos, assim. Hoje a gente conhece os 7 estilos universais, que são os mais falados, mas na verdade eles se multiplicaram para universos visuais, para referências, então a gente tem muitas possibilidades. E o que eu gosto de ensinar é a mulher a ser intencional no papel que ela está assumindo. Porque a roupa, ela tem a sua mensagem. Então, vamos entender, vamos olhar para a roupa e entender a sua necessidade de juntar tudo isso numa embalagem que vai te representar. Então, a gente faz um inverso, né? Uma avaliação inversa para que não que você caiba no estilo, para que você use o estilo que você deseja em cada papel da sua vida. Você sabe. E aí você tem essa segurança de que não é porque você está um dia com seus filhos que você vai encontrar porque muita gente fala assim, porque você não pode sair mal arrumada, se você encontrar todo lugar é uma oportunidade de trabalho. Aí o dia que você tá com seus filhos, você não pode usar um short. Tô no parquinho com meus filhos, eu vou encontrar alguém ali, o santo short, chinelo, né? O santo chinelo. Não posso? Pode. O que precisa estar em ordem? Precisa estar em ordem a sua postura, o seu cabelo, a sua carinha de saúde, que eu adoro falar. Então, em cada você vai ter a sua liberdade de ser quem você é, mas sendo intencional para atingir os resultados que você busca. Então, a roupa já vai te garantir aí 55% Sim. Perfeito. de resultado. Porque a imagem, ela fala, né? Ela representa mais da metade. Você pode estar muito... você pode ter um conteúdo incrível, mas se você não chega se posicionando daquela forma, as pessoas não vão te ouvir. Não vão te ouvir. Naíta, você sabe que você foi falando, e aí eu resgatei uma memória, e antes da gente entrar no ar, eu tava falando que as minhas roupas de treino são pretas e azul marinhas. E eu me lembrei que eu aprendi isso com você. Muitos anos atrás. Seguidora raiz. Eu sou antes de Instagram. E um dia você falou assim, você pode sair com roupa de treino, que se eu for no mercado, se for não sei onde, as pessoas vão te respeitar. E se você sai pronta pro treino, você treina. Isso faz muitos anos, né, Naíta? Muitos anos que eu falo. Muitos anos. E aí, naquele dia, isso é fato. Hoje tem dias que eu vou atender os meus clientes com uma legging, por exemplo, óbvio, com um sapato, um salto, uma camisa adequada, mas porque já fica mais fácil trocar para ir para academia. Porque a gente tem que conciliar também todos esses papéis. Com certeza. E uma coisa que vale ressaltar nesse ponto é que se você tem segurança da profissional que você é, isso vale para todo mundo, você tá tranquilo em falar para sua cliente, é que daqui eu vou para academia. Isso é de uma delícia, gente. Quando eu trabalhei tantos anos, né, antes de ter mãe, e depois que veio a maternidade, foi
um samba do crioulo doido pra conciliar tudo. Mas assim, cada escolha uma renúncia. E a maternidade veio em primeiro lugar. Mas depois que as coisas foram se ajeitando, eu fui conseguindo dominar melhor aquela rotina, eu levava as crianças na loja comigo e, assim, deixava quietinha, dormindo, né? Assim, integrei aquilo para eu conseguir realizar. E muitas mulheres, às vezes, ainda tem esse receio, tem vergonha, né? Querendo esconder. E quando você assume quem você é, a vida fica mais leve. É impressionante como dá muito mais trabalho a gente parecer do que a gente realmente ser. Nossa, que lindo, é isso. É muito isso. E quando a gente está no pós a imagem, nessa construção desse posicionamento, é muito sobre você assumir quem você é. É sobre você entender que você tem um tempo para trabalhar. Eu falo para os meus clientes, você tem que ter uma agenda, aquela agenda do Google, inclusive, maravilhosa. Só que não adianta colocar um compromisso aqui 2h30 e outras 3h30. Tem que ter um tempo de deslocamento, tem que ter um tempo para respirar, para tomar uma água. Então, eu que venho de uma vida de workaholic, que eu achava legal, me orgulhava e hoje não, de jeito nenhum, falo muito para isso. A gente tem que fazer a vida profissional com propósito, caber dentro da sua vida pessoal. E os seus clientes, as pessoas que convivem com você, têm que compreender isso. Outra coisa que quando você constrói um posicionamento de marca, você entende é que do mesmo jeito que o seu cliente te escolhe, você também escolhe o seu cliente. E isso vale para quem é CLT, isso vale para quem é concursado, isso vale para quem empreende. Fale mais sobre isso, gente. Quero entender. Me interessei. Como assim? A gente tem valores e princípios que precisam ser olhados. Posso dar como exemplo a minha própria vida. Eu trabalhei por, sei lá quantos anos, 20 anos. Eu entrei na faculdade com 18 e já comecei a trabalhar. Então, ali dos 18 até os 38, 20 exatamente. Quem é de humanas é péssimo de contas. Eu fui indo, sabe? Meio, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu agradeço muito a Deus porque eu passei por lugares muito bons. Mas eu não fiz escolhas. Você foi. Eu fui. E aí os meus valores estavam onde? Os meus princípios foram para onde? Os meus sonhos. Qual era o meu sonho quando eu escolhi essa faculdade? Né? Fazia sentido ainda o que eu estava fazendo? Então é uma reflexão que a gente tem que, em determinado momento, parar e pensar. Para mim aconteceu aos 38. Que bom. Quando eu tenho clientes que me procuram com 26, eu dou... Tem que cortar um caminho, não. Eu dou graças a Deus por eles que vão encurtar um caminho gigante. Então a gente tem sim que escolher os lugares. Poxa, realmente dá para eu hoje dedicar 12 horas de trabalho direto? Você tem 2 filhos, né? Você tem uma vida pessoal que não dá para deixar de ter a vida pessoal. E o processo de autoconhecimento também é muito importante nessa caminhada, porque se você tá bem na sua vida pessoal, fica mais fácil para o seu profissional acontecer. Agora, se você tem um profissional fluindo muito bem, mas tem um vazio, como é voltar para casa? Exato. A gente fala, né? Esse pessoal que arruma reunião atrás de reunião, gente, essas pessoas não querem ir pra casa, porque não é possível. Sim, exatamente. Eu falo, gente, vocês não querem voltar pra casa? Você não quer descansar? Você não quer ter um domingo pra ir à igreja? Pra fazer um almoço? Se conectar com você. Com você, tomar um banho longo, assistir um filme sim, porque tá tudo bem você ficar vendo TV, uma série que, né, seja algo E às interessante. vezes não fazer nada Às vezes também, não fazer né? nada. Exatamente, fica ali, contempla a sua casa, é tão gostoso cuidar daquilo, porque de verdade a gente, obviamente, cuida da nossa imagem, a gente trabalha para no fim a gente ter um reconhecimento e agregar valor financeiro ao que a gente faz. Vai adiantar ter todo esse dinheiro e não ter paz de espírito, não ter, né, para onde voltar, não ter desejo de voltar para sua casa? É verdade. Então, pensem nisso. Ô, Naíta, eu queria entender um pouquinho sobre a coisa prática, entendeu? Falar um pouquinho dessa questão prática. Ok, eu sou uma pessoa que quero me posicionar, né? Eu quero ter uma profissão, quero me posicionar. Ser reconhecido e percebido, Exato. cobrar tanto e quanto poder merece. cobrar quanto o meu trabalho vale, né? Mas a gente falando sobre uma aparência, assim, quais são as primeiras coisas que as pessoas precisam observar, principalmente mulheres? Eu não sei, meninas, até é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Se essa insegurança, ela é muito mais feminina do que masculina, se a mulher é mais insegura com relação a isso, se homem também é, como é que funciona isso? É muito de perfil, assim. Tem mulheres seguras, tem homens seguros e o contrário também. No começo da minha carreira, eu atendi, né, tanto homem quanto mulher. Eu lembro que um dos segundos atendimentos que eu fiz em Cuiabá era um médico.
Esse médico foi criado com a avó e ele não sabia comprar nenhuma meia. Mas sabe nada, ele formou em medicina, estava lá fazendo a clínica dele, o consultório, tudo. Mas ele falava assim, eu não sei ir numa loja, nunca comprei. Minha avó que comprava todas as minhas coisas, eu não sei nem por onde começar. E aí a gente fez uma definição do perfil dele, do perfil que ele queria atingir, fiz uma compra, montamos os looks e ele começou a vida dele. Inclusive, ele me veio a memória agora, depois eu vou saber como que está. Tem muitos anos. E a mulher, como depois eu nichei mais e me profissionalizei mais nesse público, ela tem muita insegurança também. A mulher, ela fica... Porque, assim, tem vários perfis, né? Mas quando ela procura para um ambiente profissional, primeiro ela quer ser vista de uma forma verdadeira, sem ter muito essa coisa do engessar, sem ter muito essa definição que vá limitá-la de ir e vir, né? Mas ela quer uma orientação. E aí, uma das coisas que eu falo, que antes da roupa, os princípios básicos, né, pra gente começar, tem coisas que são cabelo, carinha de saúde, postura, o seu perfume, a sua pele hidratada. Tudo isso te representa, te traz uma imagem, uma mensagem para o mundo, antes da roupa. Porque às vezes você tá ali de roupa de academia, se o cabelo tá certinho, se a carinha de saúde tá feita, um acessório, um brinco, que seja menorzinho, de acordo com o seu estilo, mas todo esse universo, ele diz muito sobre você. É a forma como você se trata, é a primeira coisa. Para um médico, por exemplo, você vai numa médica que ela não tá nem cuidando dela, como que ela vai cuidar de você? Né? E tem muito, principalmente na medicina, a medicina tem muito essa crença de que eles estão tão ocupados, eu acho que naquele processo de residência, tudo, né, judia tanto, é tão intenso para eles, que eles não têm muito tempo para isso. E aí, a hora que eles querem ajudar, querem fazer, mas a aparência não está nem um pouco atrativa, né? Não é. Então, antes da roupa, esses elementos são, assim, fundamentais. E isso você pode já usar a seu favor, porque o corte de cabelo, um corte que te represente de acordo com o seu estilo, a maquiagem, um tom de batom, ou como você usa a armação do seu óculos, né? Os próprios acessórios. Então, são coisas que vão além da roupa e que trazem muita mensagem para que você possa se posicionar. E aí depois vem as roupas, que se você tá com uma roupa básica, um pretinho básico, vamos lá no preto, e todos esses outros elementos de acordo, você já tá bem à frente da possibilidade. Entrar e sentar à mesa. Com certeza, com certeza. Bacana. Jana, e como é que funciona isso pra gente se posicionar com marca? Ok, você está adequada, como a Anaíta explicou, já passou, né? pela Anaíta, já passou pela Anaíta, chegou para você. E aí? Olha, o primeiro passo realmente para a gente se posicionar como marca pessoal é entender que nós somos uma marca. Nós somos a nossa principal empresa. Então, mais uma vez, seja empregado, seja empregador, seja empreendedor, seja empresário, você é o seu principal negócio. Então, você tem que estar bem para esse negócio, você tem que estudar esse negócio, você tem que se perceber gestor deste negócio, além de executor desse próprio negócio. Tudo isso a gente entende num processo de autoconhecimento. E aí a gente passa para um ponto que, obviamente, é a minha grande expertise, né, de anos aí de história, que é entender como é que a gente vai comunicar tudo isso. Como é que eu vou pegar o conteúdo, e não estou falando de conteúdo de redes sociais, estou falando do seu conteúdo externo, tudo que você tem. Como é que eu transformo tudo isso em marca pessoal e dou visibilidade? E como é que você vai comunicar tudo isso? Porque não é mais sobre você contratar um social media que vai criar o seu conteúdo. Quem é esta pessoa? Porque além da gente trabalhar o online, existe o offline. E aí, eu tenho um conteúdo lindo nas redes sociais, chega aqui e a gente não dá conta de conversar, a gente não consegue desenrolar. E eu costumo dizer, nesse processo de comunicação clara, que muitas vezes o networking te abre uma porta, te coloca sentado à mesa e você não dá conta de tocar o negócio. Inclusive, falando sobre isso, Jana, eu até postei esses dias no meu Instagram sobre ensaio fotográfico profissional.
Muitas pessoas vão, né, fazer um direcionamento ou estão ali querendo se posicionar, elas vão fazer um ensaio profissional para usar essas fotos profissionais lá no Instagram ou para dar uma palestra, enfim, como uma forma de divulgação da marca pessoal. E aí, para esse ensaio, ela vai no salão, ela se prepara, faz um cabelo maravilhoso, uma maquiagem linda, escolhe roupas maravilhosas, impactantes para foto. O que acontece? Ela gera uma expectativa. A expectativa vai assim, pro cliente, né? E aí, a cliente vai chegar até você. Todos os dias você vai no salão, faz o cabelo, faz essa maquiagem, você consegue... Eu não tô falando que não tem que ir no salão, não tem que fazer maquiagem, não é isso. É claro que uma foto profissional pede, mas quanto mais próximo do que é a realidade, menos frustração você vai causar no seu cliente. Exatamente. Porque senão, ele não vai nem saber que você é aquele da foto. Exato. Sabe, mais uma vez a história do personagem. E a gente pode simplificar as coisas, né? Então, assim, na hora de se posicionar, precisa estar muito alinhado essa questão de até onde me representa realmente, para que eu não fique refém de uma imagem que não é a minha. E isso, né, é uma coisa que eu ressalto muito. As pessoas às vezes querem uma super foto, elas compram roupas que não são do cotidiano do trabalho, escolhem locações que não são o espaço onde elas trabalham. E aí eu falo, e aí o seu cliente vai chegar e você não tem uma xícara para oferecer para tomar um café? Faz sentido? E aí? Então, eu crio uma expectativa e tem uma coisa que tem que ser muito frisada. Eu crio um desejo no meu cliente daquele trabalho, daquele produto, daquele serviço. Eu chego ali, o profissional não consegue entregar aquele produto ou aquele serviço. Sabe o que acontece? Quando um desejo é despertado em você, você vai realizá-lo. Só que aí não é mais com essa pessoa. E aí você nunca mais volta. Então, eu prefiro um crescimento lento, consolidado e real, porque eu sempre vou conseguir atender o desejo dos meus clientes ou daquelas pessoas, né, que estão desejando aquele produto ou serviço e elas não saem mais dali. Né? Se o seu cliente confia em você, ele te indica muito, ele volta muito e ele não sai. Agora, se eu chego num ambiente... Meninas, podemos dar o exemplo desse espaço. Vocês convidam a gente para um podcast. A gente chega, o ambiente não é bom, o equipamento não é bom, é tudo muito artesanal, muito... Você fala, cara, e agora? Será que valeu a pena eu associar o meu nome àquilo? Então, você não quer mais voltar. E eu não preciso ir longe, já aconteceu isso. Você repensa 2 vezes. Então, a gente está num mundo imediatista, ainda assim, onde as pessoas exigem uma grande entrega. E que é muito possível a gente criar essa realidade aí que, né, mentirosa, né? Tudo isso, mas na hora da verdade não é coerente, não vai estar alinhado. Porque e aí é um eu acho problema. Que a gente tá vivendo muito numa era digital e muito no Instagram, né? E é isso que vocês estão falando, né? De você tá lá super produzida ou vendendo seu serviço em posts do Instagram e de repente você não atende na vida real, no offline, isso, né? E aí, Jana, eu queria te perguntar sobre esse Instagram mesmo, como é que funciona esse posicionamento nas redes sociais, entendeu? Porque eu tenho que ser verdadeira, eu tenho que falar realmente o que eu faço, eu não vou me montar o tempo todo para aparecer ali, né? Mas eu também não posso estar, né, de qualquer jeito. Como é que a gente equilibra isso? Eu acho que bom, primeiro que eu acho que hoje a rede social é importantíssimo, online ele é importantíssimo, mas também vale a gente lembrar que o online não vive sem o offline e o offline não vive sem o online. Elas se completam. Elas se completam, elas se equilibram e uma depende hoje da outra, né? Anos atrás, para quem é muito jovem não vai saber o que é isso, mas a gente tinha o currículo. Hoje em dia a gente tem o Instagram, né? Qualquer profissional que eu indique para vocês, antes de vocês procurarem esse profissional, vocês vão procurar o perfil no Instagram. Isso é real. Hoje é o Instagram, amanhã pode ser outra coisa. Então a gente tem que estar ali, né? Não tem que tem, nesse caso tem. Mas tem que ser com muita coerência, com muito cuidado e com muita verdade. Como é que a gente vai fazer isso?
Pra gente sair para trabalhar, como a Naíta mesmo já disse, ou pra gente fazer... A gente já tem que estar, no mínimo... apresentável. Se você vai descer do seu apartamento na portaria, você vai apresentável. Gente, ninguém é obrigado a ver ninguém mal arrumado. Não é sobre roupa cara, de novo. É sobre você pentear o seu cabelo, escovar seus dentes, lavar o seu rosto. Fazer o básico, que muita gente está esquecendo. Gente, jovens, é preciso fazer isso. É real. Passar a sua roupa, entendeu? Né? Ainda não instituímos roupas amassadas. Tudo isso ajuda a te vender. Então, assim, poxa, se você tá de bem com você, você quer estar bem arrumado. Você já sai de casa meio caminho andado. Ainda que trabalhe em casa, se arruma. Eu fiz isso 2 anos na pandemia. Então, eu criei toda uma logística. Eu levantava, fazia o meu café da manhã, tomava banho, me arrumava como se eu estivesse indo para algum lugar. Com isso feito, você já está mais disposta a tirar uma foto, a gravar um vídeo. No começo é difícil, mas depois fica mais fácil. É necessário. O vídeo, ele passa muito mais realidade, mais verdade. Mais, né? Ele conecta você com as pessoas. As pessoas, o seu tom de voz faz sentido. A forma como você fala, a vida que você leva, o seu lifestyle, para quem prefere esse termo, faz sentido, porque quando a gente constrói uma marca pessoal, a gente tem que lembrar também que pessoas se conectam com pessoas. Nós somos jornalistas e tem quantos outros na cidade com os quais talvez eu não me identifique, ou você também não se identifique, e já nós duas a gente super se identifica. A gente pode até se ver pouco. Sim. Então, assim, as pessoas se conectam. Então, faça com que isso faça parte do seu dia a dia. Dê o seu bom dia da forma mais genuína e autêntica. Seu café é um café preto todo dia? Posta seu café preto. A pessoa sabe que você está ali, quem não é visto não é lembrado. Eu costumo dizer que tem muitos ditados antigos que a gente não dava valor, mas eles são reais. Quem não é visto não é lembrado. Se você não tiver bem arrumado, você senta à mesa, mas você não é respeitado. Então, você vai construindo isso a partir, óbvio, do propósito, claro para você. Nossa, o que é o propósito? Esse é um processo mais longo e demorado. E eu acho que é uma construção diária. Também. Mas você entende o que você quer fazer ali, você entende o que você quer entregar, como é que você pode servir e ajudar o outro. Outra coisa que é muito importante a gente falar nesse processo. Um CNPJ é importantíssimo, mas ele não fala. Quem fala é o CPF. Quem fala são as pessoas. Então, né, qual é o tom de voz que você vai entregar? Como é que vai ser a sua comunicação? Tem gente que fala pra mim, nossa, você tem uma dicção super boa, você fala muito bem, pausadamente. Nem sempre foi assim. Eu precisei aprender, né, a falar, especialmente por uma rede social. Quando eu saí da TV e entendi que eu precisava ir pro Instagram, eu também contratei uma pessoa para eu entender por que eu gravaria vídeos pro Instagram. Ou como é que eu lidaria com aquele julgamento que na TV não tem. Porque eu não sei necessariamente quem está me vendo do outro lado. É muito mais fácil fazer TV do que estar no Instagram. Mas é necessário, né? Não adianta querer nadar contra a corrente. E o que me faz ter clareza de que tanto o trabalho que eu realizo quanto o da Naíta são muito importantes é a gente ver a transformação e o resultado dos clientes. É muito prazeroso. Você estava falando de médicos, eu atendo muitos profissionais de saúde. Homens e mulheres também. E você vê que eles são muito bons, mas realmente, aquela loucura que foi estudar não permitiu, por exemplo, que eles se arrumassem, se organizassem. Fora que é caríssimo, né? E aí chega uma hora que já tá dando para. Só que a pessoa ainda tá naquele ritmo frenético. Para, respira. Se arruma. O tempo que você vai gastar para pôr uma roupa, você pode também pôr uma roupa que você planejou no domingo a semana inteira. Sim. Isso vai fazer diferença, sabe? É uma construção muito legal. Eu gostaria de falar sobre essa última frase. Se organizar no domingo para a semana inteira. Eu já tentei fazer isso várias vezes. No começo vai bem. Consultoria. E depois, chega tal dia, eu planejei aquela roupa, mas o meu mood não tá para aquele tipo de roupa. O que fazer? Porque assim, eu penso que eu tenho vários estilos. Um dia eu tô mais para um estilo, outro dia eu tô para outro. E aí, o que eu vou fazer? Muda, mas eu não planejei. Aí eu vou ter que... Essa ideia parar de arrumar no domingo. Não, eu falo assim, ó, é importante se organizar até pra gente poder mudar. Porque se você não tinha nada pensado,
é pior, né? Porque às vezes você tá ali com tempo pra mudar e aí você muda. Se você não tiver tanto pensado, você incorpora aquilo que você já tinha escolhido e vai, pra não chegar atrasado. Que também não é bom, né? Então, você se organizar vai te trazer o quê? Repertório, domínio, clareza para aquilo, para aprender a aprimorar suas técnicas, a ver se a roupa tá em perfeitas condições para você usar. Você vai ter tempo de estudar o que você tem no seu closet, né, no seu guarda-roupa. Então, é importante fazer. É um exercício. Como tudo que a gente pratica, a gente vai se tornando cada vez melhor. Então, essa organização de domingo, eu proponho até para as minhas alunas, para as minhas mentoradas também, mas tem gente que não funciona assim. Eu não funciono assim. E nunca funcionei, não é nem antes de trabalhar com isso, para mim é do dia. É como eu acordo, como eu quero hoje, é assim que eu vou. Mas para mim já é mais fácil, né? Eu tenho esse domínio. Para quem não tem, às vezes fica gerando uma energia ruim, porque você troca de roupa, aí você fica ansiosa, você chega atrasada, aquilo vai te deixar sair péssima de casa. E a roupa é para te deixar, ela é para te proporcionar segurança. E a Jana falou essa coisa de se vestir. Muitas vezes, né, a pandemia ensinou muito isso, de que se a gente fica de pijama, o convite do pijama, se vestir de pijama é pra quê? Pra dormir. Pra dormir. Pra relaxar. Ah, mas eu tô em casa, eu vou ficar de pijama. Você não vai produzir, não vai render. Então, Não, trabalhar de chinelo. Por exemplo, eu até fico, né, na minha casa, eu tenho muitos atendimentos online. Eu fico igual jornalista, daqui pra cima, linda. Só não pode levantar. Short e chinelo e muitas vezes pé descalço, porque eu gosto de caminhar descalço em casa. Então, assim, é uma construção que funciona pra mim. Não precisa estar de salto ou estar eu preciso estar apresentável, porque o que aparece é aqui e é isso. Mas é claro, eu não vou estar com short do pijama. Porque se chegar alguém na minha casa, o piscineiro, eu vou estar pronta para recebê-lo. Então, eu falo que a gente precisa estar pronta o tempo todo, independente do que a gente vai fazer. Adequada àquela necessidade. Não é de estar de salto alto em casa. Pra quê? Tem gente que fica, mas não é o meu, né? Não é a minha realidade. Mas você estar segura para todo mundo que te vê, você não precisar baixar a cabeça, você não precisar cortar curva. Eu escuto muitas clientes falar para mim, seguidores, Naita, meu pavor é te encontrar no Big Lar. O Big Lar é um grande exemplo. Né? Porque o Big Lar é um lugar, é um ponto de encontro, né? E às vezes a pessoa tá mal arrumada. E aí, muitas pegam bem aquele exemplo da roupa de academia que eu falo. Quando você encontra alguém com malha de academia, é perdoável que essa pessoa não esteja assim tão impecável, tão bem apresentada, com cabelo limpo, né? Porque ela acabou de treinar. Então a gente entende, são mensagens que a roupa deixa. Sim. Agora, se você encontra lá com um short todo estonado, tudo rasgado, com uma chinelinha, uma havaiana que pegou da filha emprestada, com o pé saindo pra fora, aí você precisa se desculpar, você precisa correr das pessoas, porque é constrangedor. E quem que quer viver isso? A gente não quer. E pensando profissionalmente no seu posicionamento, isso vai, de certa forma, denegrir sua imagem, né? Com certeza. Então, assim, cuida disso, cuide de quem você é, porque, e eu gosto de dizer que muitas vezes, numa ida ao Big Lar, você pode encontrar a Naita, mas também você pode encontrar aquela pessoa que você tem como ideal de cliente, que você quer muito atendê-lo, e que você teria essa oportunidade. Eu falo que o elevador é uma oportunidade, um evento que você vai, inclusive, se forem eventos, faça o esforço para não ficar só com quem você conhece. Circule, né? Circule, saia da sua zona de conforto, faça novas conexões. Grandes negócios surgem muito mais em eventos do que em reuniões. É verdade. Mas se você não tiver, inclusive, segura e apresentável para aquilo, você já se auto-sabota. Isso é muito do ser humano. O ser humano, primeiro, ele se auto-sabota. Então, eu não vou, porque eu não vou falar oi pra Naita, porque, nossa, hoje eu não lavei o meu cabelo. A Naita não tá nem prestando atenção naquela hora. Mas é sua mente que tá te limitando. E tem isso, gente, quantas mulheres eu vejo, eu cheguei no casamento, eu sentei, porque, nossa, meu vestido tava apertando, ou meu sapato tava machucando. Então, assim, a roupa, a nossa imagem, ela causa desconforto, ou ela pode te trazer uma potência. Então, eu falo, por que não usar isso a favor? E não é, né? Não precisa, talvez, de uma consultoria, não precisa de você ir atrás de algo tão, né, espetacular. Mas é você conhecer o seu corpo, os seus desejos, aceitar quem você é,
não querer estar numa modelagem, num tamanho, vestir roupa menor que a sua, ou querer parecer essa era a ser minha outra coisa. Agora, era assim, é justamente isso. A gente está falando aqui para um público bem amplo, né? A Sim, gente está sim. falando para empresário, a gente está falando para o colaborador do empresário, para a colaboradora, para um público de internet que a gente não sabe exatamente qual é, no fim das contas, né? E era justamente isso que eu ia te perguntar. Eu não tenho como ter uma consultoria agora, eu não tenho como... Como, gente? Como que eu vou escolher qual vai ser o meu look do dia? Como que eu vou trabalhar de uma forma que seja bacana, né? Tem algumas dicas básicas, assim, que a gente pode falar para as pessoas que estão ouvindo a gente? Olha, no nosso tempo agora que nós estamos vivendo, a internet, ela tem muito conteúdo, assim, até específico. Se você digitar lá, eu sou assim, 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 ela vai te trazer a informação. Então, tudo depende da sua curiosidade e do quanto você está disposta a investir tempo nisso. Porque para tudo que a gente investe tempo, a gente consegue melhorar, né? A gente consegue se aprimorando. E quando você descobre, então, que você quer, que você decide fazer diferente, você começa a pesquisar as coisas que tem muito a ver com o seu estilo, ou assim, eu sou uma advogada, ou eu sou uma jornalista, ou eu sou uma RH, né? Eu trabalho numa empresa, eu sou RH de uma empresa. Como que o RH, qual que é o padrão? Como que é esse universo? Como elas devem se vestir? Porque tem o que mais transita, né, nesse ambiente. E aí você começa a fazer pesquisas de imagem mesmo. Vai num Pinterest da vida e digita lá como se vestir como representante de RH. Como se vestir... Ele vai te trazer a informação. Sim. E aí você vai filtrando o que encanta seu olho, você vai testar. Então, o profissional, ele te encurta tempo e te entrega uma solução direcionada. Quando você não pode ter a ajuda de um profissional, você precisa ter um pouquinho mais de tempo e paciência para testar e ver aquilo que vai fazendo sentido para você. Mas o que eu queria falar é assim, a gente, quando busca mesmo essa mudança, a gente muitas vezes se coloca desculpas. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, né? Não, eu não tenho condição financeira nenhuma para fazer isso. Ou eu não tenho tempo para isso, ou eu estou acima do peso, ou eu estou com um monte de coisa para fazer agora e a imagem vai ficar para depois, ou eu acabei de ter filhos, não tô ainda me sintonizando, e essa é a hora que essa transformação, né, a consultoria vem muito em cada fase. A fase da maternidade é uma que mexe muito com a mulher. Ela praticamente não se reconhece mais. Porque a vida muda, né? O filho já é pai, mas é da mãe. E aí, quem muda somos nós, né? Somos as mulheres. Então, essa fase é a hora que a mulher às vezes se perde. Aí vem até uma depressão por não se conhecer, por não... E não pode deixar. Um dia, nasceu o filho, um dia no outro, se arrume. E vai fazendo isso não se perca no processo. E aí você vai se descobrindo, você vai testando, você vai vendo a necessidade, né? Porque depois você tem filho, um vestido curto já não faz mais sentido, pelo menos por um tempo. Tem a fase da amamentação, quais são as blusas? Então, parte do seu armário você vai ficar sem usar. Sim. E a outra parte você vai adaptando, depois volta, viu, gente? A boa notícia é que a vida dá para entrar nos prumos, depois a gente consegue se organizar para isso. Mas o importante é a gente, então, não deixar que essas desculpas que a gente cria, impeça da gente fazer algo diferente por nós. Porque é um exercício que só você pode fazer por você. E eu falo muito dessa coisa de as pessoas que estão acima do peso, né? Eu tô no Instagram divulgando e falando disso já há 8 anos. E eu vejo que é uma construção. Hoje as pessoas querem soluções rápidas. Querem de hoje para amanhã ficar magra, de hoje para amanhã ficar bem vestida e elegante, de hoje para amanhã ficar rica. E é um processo. Mas que você todos os dias tem que decidir lutar por ele e fazer com que isso aconteça. Principalmente quando diz respeito à imagem, que é seu. Todo dia você tem que se vestir. A gente não tá vivendo numa era que tá saindo gente pelada por aí, não né? tem fórmula mágica, né? Inclusive. Então, por que não vestir o que é melhor para você? Entender quais são os acessórios que você pode trazer pro seu visual, que vão te representar. Entender essa questão, né, de cabelo, maquiagem e os tecidos. E vai conhecendo um pouquinho de cada vez. Mas o universo de conteúdo que existe hoje na internet para poder te ajudar,
Já começa lá pelo meu Instagram. Você vai conseguir já tirar. Eu tenho muitas seguidoras que nunca compraram nada meu, mas que sentem a transformação do conteúdo que eu entrego todos os dias para elas. Então, isso é muito legal. E assim, não é esperar você estar na sua melhor forma, né? Não. Por exemplo, Nunca. não emagrecer para poder se vestir melhor. É uma construção, como você mesmo É uma disse. construção. E eu tenho um depoimento de uma cliente que eu gosto muito de contar. Ela estava passando por um processo de depressão mesmo, estava com problema no casamento, e aí as filhas me conectaram comigo, né? Me chamaram para poder ajudá-la. E ela já estava acima do peso, e eu falei, não, nós vamos, porque a roupa tem o poder. A imagem pode. O que você, quando você se vê no espelho, é como você se reconhece. Sim. Então, quando você embala esse presente, né, faz essa transformação, acende uma luzinha ali dentro. Principalmente quando é um processo, né, que a pessoa tá ali numa fase difícil. Então, a gente fez o trabalho, ela tinha uma festa muito especial para ir. E nessa festa, o marido, eles estavam com um pouco de problema e tal, mas ela falou, não, então eu preciso estar bem vestida nessa festa. Mas como eu tô gorda, nossa, nada me serve, né? Eu falei, não, pode deixar. Então, eu fui, escolhi a roupa para ela. E ela foi pra festa. Ela chegou na festa, pois ela produzida, era um almoço, assim, chegou de óculos escuros, linda, maravilhosa. E tinha um pessoal numa mesa. E nessa mesa tava uma amiga e alguns conhecidos, assim. E a hora que o casal entrou, teve um comentário, assim, na mesa, que o pessoal falou assim, nossa, mas ele já tá com outra? Mas quem que é essa? Não, e a amiga escutou. E aí, quando ela chegou, sentou, cumprimentou todo mundo, ela falou assim, nossa, como você tá linda. Nossa, que bom te ver aqui, que bom que você veio e tal. Ela falou, ai, obrigada, foi trabalhoso, mas, né, nós vamos vencer essa fase e tal. E depois ela veio me falar, ela falou assim, Naíta, as pessoas não me reconheceram. E teve esse comentário, inclusive, né, maldoso ali na mesa, a minha amiga veio me contar depois, isso me deu uma energia tão boa, e eu não vou voltar pro lugar que eu estava mais. Eu acho que esse resgate, eu posso ser, né, melhor, claro, eu vou voltar pra minha rotina, para eu poder emagrecer e tudo, mas eu entendi que depende de mim essa construção, e eu quero muito sua ajuda, então, assim, é um processo que a gente, né, continuou depois, e hoje ela tá numa versão maravilhosa. Legal. Quando eu falo na marca pessoal que a gente tem que fazer a vida profissional caber dentro da pessoal, é porque a gente tem que ter esses momentos para olhar pra gente dentro de casa. Então, falando de guarda-roupa, 2 exercícios que eu acho que funcionam muito, e muito mais pra mulher, porque pro homem é mais fácil. Se ele tiver uma noção básica, ele não vai errar. Mas, assim, 2 exercícios que funcionaram muito pra mim, quando eu também tive que fazer um rebranding do meu guarda-roupa, porque eu vinha de um ambiente corporativo, de calça e paletó, eu fui de bancária, depois eu fui da TV, mas eu fui servidora pública, e aí eu falei, não, eu não quero essa imagem, ela não é minha, ela não sou eu. E aí eu aprendi a tirar de tempos em tempos um momento para visitar meu guarda-roupa. Eu vou ali, coloco uma música, ligo o ar-condicionado nessa cidade calorosa e vou experimentando. Isso aqui vai funcionar com isso aqui? Pinterest, roxo combina com verde? Looks roxos com verde? E eu vou experimentando e eu faço fotos de tudo aquilo. E aí eu já tenho uma pastinha, fui aprendendo, né? E eu vejo o que tá rolando, o que tá faltando, faço uma listinha. E outra coisa que eu gosto, vai em loja de departamento e experimente coisas que você habitualmente não usaria. Pra desviciar o olhar, porque às vezes a gente é viciado Pra numa... eu acho que tal roupa não vai ficar boa porque é justo, eu tô acima do peso. Às vezes fica excelente, prova. E isso vai te ajudando a achar seu estilo também. E que também faz parte dessa construção de marca pessoal. Porque é sobre você estar seguro com a roupa que você chega. É sobre você estar bem com aquilo para poder entregar o seu conteúdo, né? Para conseguir, no fim das contas, vender e ser paga pelo valor que você acredita que você merece. É um trabalho muito legal de você viver a transformação, sabe? Bacana. Mas e aí? A imagem, a primeira... A primeira impressão é a que fica. É que fica, gente. E aí, é isso mesmo. Bom, a gente entendeu que... Não. Você acha que não? Eu também Faz. Não, eu acho que não. É óbvio que a gente cria uma primeira. uma primeira imagem, uma primeira impressão, mas dá
sim, pra gente Melhorando. reconstruir isso. Lógico que se a sua primeira impressão for boa, se você conseguir passar de cara uma primeira impressão, excelente. Mas pode ser que não aconteça. Pode ser que você não esteja num dia bom, pode ser que você não esteja preparado para aquilo, pode ser que você esteja correndo e você não consegue dar aquela atenção, você está numa emergência, a gente não sabe a realidade do outro. Então, é possível, sim, que a gente reconstrua essa impressão. E pense nisso, sabe? Em estar bem para a primeira impressão, mas pode ser que ela não aconteça e você sim pode ter a segunda oportunidade. Mas a terceira eu já acho mais difícil. Eu gosto de dizer que não perca a oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Se você tem essa consciência, você já vai com a intenção. E aí é mais fácil, né? O trabalhoso é quando você, na primeira impressão que você já não causa esse impacto, você desiste, ou você se culpa, ou você se destrói por conta disso. Então, na vida, eu acho que a gente tem sempre chances de fazer de novo, de ser melhor para tudo. Até porque a gente está numa constância, né, de evolução. Então, talvez a impressão que você teve minha hoje, num ambiente X, vai ser construída num ambiente Y, né? Mas, assim, eu acho que vai muito dessa segurança, de você estar intencionalmente se vestindo, se posicionando, para que você deixe a sua marca no mundo alinhada com aquilo que você realmente é. Então, é na construção mesmo que eu acredito que se você está intencional, se você tem essa clareza, essa segurança, você vai, sim, estar atenta a todas as oportunidades. Coisa que eu acho que a gente pode finalizar, de repente, eu não sei se a gente já estourou nossa... Gente, já. No caso. Vamos! Seja intencional e estratégico naquilo que você quer para sua vida. Quando a gente é criança, a gente é super estratégico. O dia que você quer pedir alguma coisa para sua mãe, suas meninas devem ser assim, elas são uma graça, acorda, arruma a cama, ajuda a lavar a louça. A gente é estratégico. Por que a gente vai perdendo isso ao longo da vida? Sendo autêntico, sendo obviamente honesto com seus valores, tá tudo bem. Sim. Entendeu? Esteja nos lugares que são importantes, vá a ambientes que sejam favoráveis para você. A ambiência é super importante. Na construção da sua marca pessoal, modelar pessoas que já estão onde você gostaria de estar é importante. Então, não consigo ter uma mentoria agora, por exemplo, modela, estuda, se dê o trabalho de, inclusive, olhar para os momentos que não deram certo. Eu não causei uma boa impressão. Por quê? Eu sentei com aquela pessoa, eu quis apresentar uma proposta do meu trabalho e não consegui vender. O que deu errado? Para de terceirizar a culpa. Né? E isso também faz parte dessa construção de marca pessoal, porque aí você se torna a voz do seu negócio, voz do seu produto ou do seu serviço, ao invés de ser eco. Né? Ao invés de continuar repetindo o que outras pessoas fazem. A gente não é outro. Cada um de nós é único, né? O segredo é encontrar a sua medida. Porque senão você fica refém de uma coisa que vai te fazer mal, né? A rede social. Às vezes eu já estive muito presente na rede social. Depois, não mais. Mas nessa transição, eu me cobrei muito. Mas então eu tô fazendo errado. Mas então eu não tô sendo vista. E aí você entra num looping ali de culpa que te atrapalha. E não é sobre, né, estar ali 100% ou não estar. É encontrar a medida que te representa. E algo que seja sustentável para que você, né, não fique refém de personagens, de algo que está sendo imposto. Então, a medida que a Jana tem que trazer para o cliente dela é aquela que cabe dentro da realidade dele. Exatamente. É a mesma coisa na minha. A solução visual que eu preciso trazer é aquela que cabe na realidade dela, tanto financeira quanto do universo mesmo que ela vive, da necessidade de estilo dela. Então, a gente, com esse olhar profissional, a gente consegue fazer essa adaptação para que isso seja adequado no individual, né, de cada um, que não é uma regra geral. Então, tem muitas formas de chegar no mesmo lugar. E a gente entendendo realmente a história da pessoa e o que ela quer, a gente consegue fazer um direcionamento objetivo e assertivo, né? Encurta caminho, né? Encurta caminho. Encurta caminhos, tá em Minas. encurta caminhos e frustrações.
Exatamente. Meninas, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, que episódio incrível. Ai, que pena que acabou. Né? Aprendemos que a nossa presença e a imagem vai além do visual. Elas são reflexos do nosso autoconhecimento e das nossas escolhas diárias. Foi inspirador ouvir a Naíta e a Jana Obrigada. compartilharem aqui as suas jornadas e como elas transformaram a marca pessoal em ferramenta de impacto positivo, né, Nay? Com certeza. A forma como nos posicionamos no mundo diz muito sobre quem somos e o que queremos alcançar. E eu espero que esse episódio tenha motivado vocês a refletirem sobre as suas próprias marcas pessoais e como poderão fortalecê-las ainda mais. Janaína, Naíta, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bacana, meninas. Obrigada. Foi enriquecedor. Eu que agradeço o convite e espero ter mais oportunidades, né? E se vocês quiserem acompanhar nosso trabalho lá nas redes sociais, @NaítaMelo. Obrigada, gente. @JanaGaíva, emendando a Naíta. Obrigada pela oportunidade. E eu falo que se a gente tiver conseguido tocar uma pessoa, né, plantar uma sementinha, a gente já conseguiu o que a gente veio fazer. E fiquem à vontade, eu acredito que a Naíta também. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa mais, o direct está aberto para vocês. Obrigada, Com meninas. certeza. Servir para ajudar as mulheres a estarem com uma imagem segura, prática e elegante é o meu grande propósito. Obrigada, gente. E você que nos ouviu, não esqueça de deixar nos comentários o que achou desse episódio e se a sua opinião sobre a primeira impressão mudou depois dessa conversa, né, Nay? É verdade, nosso tempo já está acabando, mas não se esqueça de acompanhar as redes sociais do Sesc, Senac e Fê Comércio Mato Grosso, para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. O Pode Crer fica por aqui, mas a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima então, pessoal. Tchau! Ai, que lindo!